Fala vendedores, beleza? Estamos em mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Jorge, aqui do meu lado está Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Jorge? Maravilha. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É possível a gente vender a nossa imagem em uma entrevista? Será que é possível? Quer descobrir? Vem com a gente. Jorge, eu acredito que a primeira impressão é que fica, sempre. Mas muitas das vezes, antes de a gente ter a oportunidade de falar, as pessoas já nos julgam pela nossa aparência. E quando a gente fala em relação à parte profissional, a gente está indo para uma entrevista de emprego, é muito importante que o candidato ele tenha essa compreensão para qual vaga eu estou me candidatando. Será que a empresa que eu estou indo pede para mim que eu vá com uma roupa um pouco mais social? Eu posso ir com uma roupa mais casual? É muito importante a gente ter essa percepção. Por quê? Se eu fosse me candidatar para uma loja do Flamengo, na teoria, talvez eu poderia ir com uma roupa do Flamengo, mas eu não vou usar uma camisa do Flamengo para um local social. Isso é muito importante a gente já ter em mente isso. Tem, por exemplo, você falou em um lugar mais de roupa social. Qual tipo de roupa? Porque às vezes você pode botar um terno preto e uma camisa rosa por baixo. Será que isso é viável? Excelente pergunta, Jorge. Assim, de cara eu já vou falar pra você que eu não sou nenhum estilista, né? Mas eu entendo a importância de você passar uma boa imagem. Falando na questão da entrevista, é importante, como eu falei, entender para qual é a vaga que você está se candidatando. Talvez você vai estar se candidatando para um local que é muito quente. Aí você vai botar um terno, você vai ficar super suado. A roupa de baixo, se você tiver com uma roupa clara, vai ficar com aquelas pizzas de baixo, sabe, do sovaco, que não é tão interessante. Então, é fundamental você entender. E quando você perguntou a questão da roupa, ter essa percepção, olha, tá fazendo muito calor, vou usar uma roupa um pouco mais leve, um tecido um pouco mais leve. É um local mais frio, a empresa precisa, vou para o escritório de advocacia, poxa, lá eu sou, muitas das vezes você é obrigado a estar de terno, é o dress code da empresa, né, do escritório. Sim. Então você tem que estar indo com terno. Ou você leva só o paletó, coloca lá se necessário, mas é importante você entender isso. Para uma loja de roupa, por exemplo, você não precisa ir de terno, a não ser se você for uma loja que venda terno ou esse tipo de roupa social. Mas é importante a gente realmente ter esse conhecimento. Como o Jorge sabe, eu, por muitas das vezes, já tive a oportunidade de treinar pessoas para isso, para entrevista. E eu falo que é fundamental. Você não precisa ficar comprando roupas caras, gastando rios e rios de dinheiro para isso. Não é necessário. Porque tem lojas de departamento que a gente fala, Líder, Riachuelo, C&A, pode patrocinar a gente. A gente está aceitando patrocínio, isso não é problema nenhum. Cara, tem roupas muito boas, sabe? É só você entender o seu tamanho. Não adianta nada, você é uma pessoa magra, tá com uma roupa muito larga. Não, sabe, visivelmente você não vende essa imagem. Ou uma pessoa que tem um corpo mais largo, assim, podemos dizer, tá com uma roupa muito apertada. Sim. Primeiro que você não vai se sentir confortável com isso. Sim. E o que imagem você vai estar passando também. É importante a gente entender isso. Questão da entrevista. Quando a gente fala de imagem, o que você quer passar? A gente pode englobar um monte de coisa, não apenas a vestimenta, mas a postura que você está lá. Porque isso é muito importante. Exato, porque quando a gente fala, a primeira coisa é a sua aparência. E a segunda é a sua postura. Como que você vai estar, se você gesticula muito, ou se você não gesticula, a questão do braço que você vai ficar. Se você, enquanto o entrevistador está falando, fazendo as perguntas para você está olhando nos olhos dele, ou você está olhando para baixo, ou você está desviando o olhar, tudo isso é importante. Mas isso são passos após a venda da sua imagem, entende? Por isso que eu falo, a imagem é muito importante mesmo. Sempre que eu falo para os meus alunos, para as pessoas que eu treino para passar numa entrevista, eu digo isso. Você não precisa comprar roupa mais cara. Vai com o básico. Não vá com roupa muito colorida. Você não quer chamar atenção na sua roupa. Sim. A sua intenção é, após isso, você ter a oportunidade de falar. Você realmente demonstrar o porquê você está apto àquela vaga. Então, vá básico, sempre, nada muito colorido. Isso é uma dica tanto para homens quanto para mulheres. Também, você, dependendo da empresa, você valoriza, você está dizendo para a empresa, ó, eu valorizo a vaga, né? Porque você está indo ali, porque você já pesquisou, Sim. né? Já pesquisou sobre a empresa, você sabe que é uma empresa tradicional, que gosta que as pessoas andem
do jeito que você foi. Então, isso é interessante também, né? Não, com certeza, com certeza. Você entender sobre a empresa, o que você tem que se vestir é fundamental. E aproveitando isso que você falou, Jorge, eu quero falar sobre a etapa após a sua apresentação à imagem, quando o seu entrevistador já começa a fazer as perguntas para você. Tem uma pergunta que costuma ser bem clássica, se você conhece um pouco da empresa. Cara, eu já vi muita gente nem pesquisando na internet sobre a empresa, sabe? Você sabe, aí eu pergunto para você, você sabe para qual empresa você está se candidatando? Não faz sentido. Eu como entrevistador, falaria, cara, você nem leu o site? Sabe? Não faz sentido. Sei lá, minha empresa é de tênis. Você nem sabe qual é o tênis que eu fabrico, você nem olhou os produtos que eu tenho lá, entendeu? Não faz sentido. Imagina, você vai para uma empresa e você não sabe nada da cultura, da missão, da visão da empresa, que está tudo claro lá, né? E você fala ao contrário isso numa entrevista, aí você já é eliminado na hora, né? Então, a importância disso que você falou é fundamental, né? Você tem que dar uma pesquisada, né? Quanto mais a fundo você for, melhor, né? Não, com certeza, com certeza. E com relação à postura, você estava falando em relação à postura. Às vezes, postura até no local mesmo, né? Às vezes o entrevistador está sentado, você entrou... Porque tem empresas que têm etapas, né? Você vai passando por etapas e de repente você vai para uma outra etapa lá e você veio e o cara nem mandou você sentar e você já vem sentando. Isso é legal? Esse tipo de postura também, né? Que eu acredito que o pessoal cobre, né, cara? Não, é claro que não seria algo legal. Se você está numa entrevista, você entrou, já tem pessoas lá, é muito importante que você cumprimente todas as pessoas. Eu acho fundamental. Porque senão você já mostra que você não tem educação nenhuma. Assim, falar com você, esse vídeo aqui está sendo ouro, porque muitas das vezes a gente cobra nas nossas mentorias para poder estar falando sobre isso, dando essas dicas. E eu quero falar agora uma dica super essencial, eu já estou pulando bastante para você prestar atenção. Se você já passou dessa primeira etapa, às vezes tem etapa de você trabalhar em conjunto com a equipe. Às vezes tem aquelas situações, aquelas simulações, eu vou falar uma para vocês. Eu não sei se você já viu, Jorge, que é a da bola. Que o entrevistador, ele dá dinâmica, dá a bola para diversos candidatos. E fala, não pode derrubar a bola. Quem deixar cair, perde. E tem um tempo. O que as pessoas muitas das vezes fazem? Elas tentam derrubar a dos colegas que estão se candidatando para a vaga. Mas a intenção não é essa. É que não deixe cair. Se todo mundo permanecer com a bola, todo mundo vai ganhar. Mas muitas das vezes a pessoa nem se preocupa, sabe, com isso, quer derrubar do colega. Você demonstra que você não sabe trabalhar em equipe. E isso é algo que as pessoas analisam muito. Não sei se você já teve essa entrevista, mas quando eu dou as mentorias, falo com meus alunos, eu já dei essa dinâmica em sala de aula para poder mostrar que realmente isso faz diferença. Porque a gente está com tanta sede de derrotar aquele candidato que a gente não entende que o trabalho em equipe, a construção disso está sendo observada também. Então, se um dia você participar dessa dinâmica especificamente, você já pensa, olha, o Gustavo, o Jorge já falou isso para mim, então não vou cometer esse erro. E mostra também que ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Tem que ter realmente esse espírito de equipe. E você me fez lembrar, na faculdade, uma palestra na época de administração, Semana da Administração, e um palestrante muito bom, e ele começou a palestra falando assim, eu trabalhava numa multinacional e eu era bom pra caramba. Eu trabalhava numa multinacional e eu era bom pra caramba. E porque eu era bom pra caramba, eu resolvi abrir a minha empresa. Eu era o diretor de uma multinacional e eu era bom pra caramba. E ele foi falando, repetindo isso, repetindo, e ele disse que porque ele era bom, ele montou uma empresa. E quando ele montou a empresa, ele viu que ele não era tão bom, porque ele falou, quem agora vai ser minha secretária? Quem vai ser meu comercial? Quem vai ser meu financeiro? Quem vai ser minha logística? Então ele viu que ele tinha todo um suporte, tinha toda uma equipe. Então isso é fundamental, né? Ter esse espírito de equipe. Lógico, você ser competitivo, correto, certo, mas sabendo que você tem que trabalhar em equipe, não precisa derrubar ninguém, né? Não, com certeza, Jorge. Eu concordo com você completamente. Isso a gente está trazendo para o futebol, né? Um jogador sozinho, um craque da vida, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar. Ele, claro, ele pode fazer
algumas situações que eles se destaquem, mas no contexto geral, um jogador não joga sozinho. Uma equipe não joga sozinho, uma pessoa só. Exatamente. Precisa, como você falou, trabalhar todo esse conjunto. Por isso é importante a gente ter essa percepção que a gente trabalha em equipe. Até esportes individuais tem uma equipe por trás, né? Que trabalha junto com o esportista. Então, ainda mais hoje, do jeito que é cobrado e tal, alta performance, tem que ter uma equipe. Só ele que aparece, só ele que joga, só ele que faz. Porém, todo o trabalho por trás, né, existe uma equipe grande, né? Não, com certeza, Jorge. Pegando isso que você falou, eu estava vendo uma entrevista do Palmeiras, um fisiologista estava falando para o jogador que acabou de chegar, que dentro do Palmeiras, o jogador ele é o centro e em volta do jogador tem todos os outros departamentos. Então, a importância de trabalhar em equipe. Quando a gente vê só o jogador, mas muitas vezes a gente esquece que existe nutricionista, existe médico, fisioterapeutas, psicólogos, as pessoas que cuidam da imagem do atleta. Então, é importante, a equipe como um todo. Porque hoje virou uma marca, né? Cada jogador é uma empresa, praticamente, assim, né? Ainda mais esses jogadores de time grande, assim, cada jogador é uma empresa. Então, é fundamental. Vocês repararam que a gente inverteu os papéis, né? E foi de propósito, porque Gustavo, ele é professor nessa área, ele dá mentoria nessa área, e ele dá altas dicas, e as coisas estão evoluindo muito, né? E pessoal de RH, e aquela história de falar assim, e aí, fala um defeito seu, uma virtude, um defeito, e ele fala, meu defeito é ser perfeccionista, isso adianta hoje? Como é que tá isso? Pô, Jorge, isso daí chega a ser engraçado para as pessoas que fazem esse processo de avaliação, né? Ser perfeccionista não é um defeito, né? É uma qualidade. Então, eu acho que uma empresa quer pessoas perfeccionistas, em alguns setores, é claro. Em outros setores, a empresa precisa que as pessoas arrisquem mais, né? Mas é importante você entender que o entrevistador não quer saber o seu pior defeito. Se numa entrevista a pessoa perguntou para você qual é o seu defeito, diga já algo que você já está começando a melhorar. Se você é uma pessoa tímida, você fala, antigamente eu era muito tímido, mas com o passar do tempo eu comecei a treinar isso e tudo mais. Mas é claro, todo mundo vai ter um ponto de melhoria. A gente vai vendo ao longo do tempo. Por quê? Porque quando você fala dessa forma, você mostra que você enxergou isso e você já está vendo e deixou bem claro que todo mundo tem que aprender alguma coisa. Porque se você já mostra o defeito seu, imagine, a empresa precisa que uma pessoa seja organizada. Você fala, meu defeito é que eu tenho falta de organização. Cara, eu não vou contratar essa pessoa, entendeu? Não fala isso, tenha essa noção. E algo que eu acho muito importante, Jorge, numa entrevista, é a pessoa criar o seu próprio storytelling. O que seria isso? É você criar a sua jornada do herói, vamos dizer assim. Da onde você começou, aonde você está hoje? Qual foi o processo? Pegando pontos importantes. Da onde você veio? Você começou a trabalhar, sei lá, com 17, 18 anos. E hoje você está com 40, 50 anos. Contar um pouquinho da sua jornada, das suas conquistas, até mesmo das suas perdas e como você aprendeu com as suas perdas. O que te fez evoluir nisso? As pessoas, no geral, elas se identificam com outras pessoas. É o que eu sempre falo. Pessoas conectam pessoas. E muitas das vezes a gente esquece isso. A gente está muito tecnológico e esquece a importância de realmente contar um pouco sobre você, tudo o que você passou. Porque já aconteceu comigo do entrevistador ter passado pela mesma situação que eu passei na vida. Então falou, caramba, minha história é parecida com a sua. Isso cria uma empatia. Então é bem importante você criar esse storytelling, já ter isso pronto, da onde você saiu, para onde você chegou, onde você quer chegar, os pontos que você teve erro e como você aprendeu com esse erro. Com certeza isso vai fazer você se destacar de muita gente que não tem essa compreensão da importância de saber se vender. Isso é saber se vender, você criar a sua história. É o que eu gosto de falar, isso é a jornada do herói, entendeu? Mostrar como que você tá até aqui. Legal. Muito, muito importante essa dica que você deu e se eu pudesse falar alguma coisa, e aí é fundamental também que não minta, né? Não, com certeza. O que você falou aí, se de repente eu tenho um defeito grave, porque às vezes a gente tem defeitos, claro. E realmente quando a gente vai trabalhar a gente tem que saber que tem esses defeitos e vai melhorando. Porém, não vai falar de alguma coisa que você mentiu, por exemplo, ali, ou na qualidade. Qual é a qualidade sua, ou qual o curso que você tem? Eu tenho inglês
avançado. Aham. Aconteceu isso numa empresa. O rapaz falou, olha, eu tenho inglês avançado. Aí o entrevistador começou a falar inglês com ele, ele muito ruim. Sim. Aí ele parou a entrevista e falou assim, não minta pra mim, você não tem inglês. Então foi pior, né? Com certeza. Então é exatamente essa questão de não mentir, né? Ser bem sincero. Mas só de contar a sua história, você já está sendo sincero, você já está criando uma conexão, né? Não, Fundamental isso aí. Não, com certeza, Jorge. E isso que você falou do inglês e de outros cursos, isso te diferencia. Por exemplo, hoje talvez você possa não estar falando fluentemente inglês, mas só de você demonstrar ao entrevistador, olha, eu estou fazendo inglês, no momento eu não sou fluente, mas eu venho me dedicando, estou pagando um professor particular, uma professora particular, estou fazendo um curso. A pessoa vai demonstrando que realmente você quer crescer, você não está acomodado naquilo. Sim. Ou falar, pô, estou fazendo um curso, eu sou um administrador, eu sou um gestor, estou fazendo um curso nessa área. É importante a pessoa sentir que você gosta de se desenvolver, que você quer crescer. E quando a gente fala de imagem, é tudo. A gente falou da aparência, a gente falou da postura, a gente falou da fala. É extremamente importante a gente ter essa percepção, que as pessoas vão julgar tudo. Se eu ficar gesticulando muito na entrevista, talvez o que está demonstrando isso? Ou se eu estiver com a mão no bolso, o que vai estar demonstrando isso? Sim. O jeito que a gente está falando na entrevista seria as pessoas sentadas. Mas imagina agora, a gente em pé, a pessoa vai ter que se apresentar em pé. É muito diferente, sabe? Às vezes você vai estar olhando para o chão. Eu já fiz entrevistas que eu estava em pé. E é diferente de você estar sentado, sabe? Você não pode ficar botando a mão no bolso. Vai passar uma insegurança. Você não quer passar insegurança numa entrevista. Exatamente. Tem um monte de coisa que a gente pode falar quando você quer falar em público, a importância de você tentar olhar para cada pessoa. Sim. Então, assim, cara, esse conteúdo é um conteúdo muito, muito extenso, né, Jorge? A gente pode falar até em algum momento de técnica de apresentação, né? Que a gente pode falar sobre isso. E aí é questão de treinar realmente, porque falar em público é fundamental e vai ter momentos que você vai estar falando, de repente, para um ou para dois entrevistadores e que é o teu público e você precisa se vender. Sim. E ali você não pode, entre aspas, errar, né? Você tem que realmente ser... Esses detalhes que você falou é fundamental. Eu acho que vocês têm que pegar essas dicas realmente e guardar e treinar e olhar para dentro de si e realmente, na próxima entrevista, colocar tudo isso em prática, né? Então, eu não sei, vendedores, se vocês gostaram. Eu achei muito interessante, achei muito legal, achei assim de uma riqueza muito grande. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar a gente e até o próximo vídeo. Valeu, vendedores.